Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas 10 melhores leituras do primeiro semestre de 2020. Entre os meses de janeiro e junho, eu li 48 livros e eu selecionei desses 48 os 10 que eu mais gostei. Eu vou falar deles na ordem que eles foram lidos, não em ordem de preferência, até porque eu não sei estabelecer uma preferência entre eles aqui, porque tem bastante coisa diferente entre eles. Já vou começar com o mais diferente de todos, que no caso é um livro de não ficção, que foi o Escrever Ficção, do Luiz Antônio Assis Brasil. Ele é o criador de uma das oficinas literárias, de escrita criativa mais famosas do Brasil, e aqui ele reúne esse conjunto de técnicas de observações. Ele aborda diversos aspectos da narrativa, daquilo que é interessante de se estar na construção de uma história, pensando em texto, pensando em desenvolvimento de personagem. Eu achei uma leitura extremamente completa. Além disso, ele faz análises de diversas obras para demonstrar os pontos que ele tá levantando. Para mim se tornou assim um dos livros mais recomendados para quem escreve e para quem quer estudar escrita, e não só para quem escreve. Eu acho que quem é leitor também tira muito proveito daqui, porque a gente consegue ter esse olhar do que está por detrás dos livros, conseguir entender melhor cada livro que a gente pega ali pra ler. Um tiquilite que eu amei fazer a leitura foi o Café da Praia, da Lucy Diamond. Ele vai trazer a história de uma mulher que ela vai herdar um café na praia de uma tia dela com quem ela sentia uma proximidade maior. Ela tem ali alguma certa distância com os membros da família dela, e quando ela vai pra lá, chega naquela cidade, ela é super mal recebida por todo mundo, o café tá uma zona, e é uma história muito gostosa da gente ler, tanto porque é muito fácil a gente se conectar com a personagem, é uma narrativa em primeira pessoa, e a gente vai vendo então cada um dos conflitos e situações que ela vai passando. Então vai sendo desenvolvido ao longo da história essa questão de senso de comunidade, essa questão de senso de pertencimento. A personagem passa por esse processo de reavaliar a vida dela, de se descobrir, de descobrir novos projetos, e todos esses momentos de descoberta são muito gostosos. Foi uma leitura super divertida e que, como eu falei, trouxe toda essa sensação de aconchego. Foi uma leitura muito gostosa mesmo de se fazer. Um livro que vai trazer nele, então, cargas de não ficção, ainda que ele em si seja uma ficção, é Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott, que vai trazer muito aqui do que foi o processo de publicação de Dr. Zhivago. Na época que o livro terminou de ser escrito, ele foi proibido na União Soviética por conta do regime stalinista, e ele precisou ser enviado para o Ocidente para poder ser publicado em outros países. E aqui a gente vai conhecer tanto essa perspectiva, das mulheres que trabalharam como espiãs para poder trazer este livro para o Ocidente, como também pela perspectiva da mulher que foi a grande musa inspiradora do Boris Pasternak, durante a criação do Dr. Zhivago. É um livro então que vai se passar por essas perspectivas destas mulheres. Ela trouxe também temáticas que são bastante atuais, embora esse seja um livro que se passa então aí nos anos 1950. E eu amei como a autora trabalhou esses aspectos da não ficção inseridos na ficção, de como ela criou uma história poderosa. Um livro jovem adulto e que é uma releitura contemporânea de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, é Orgulho, da Ibi Zoboi, que vai então se passar no Brooklyn, nos Estados Unidos, num bairro de negros que tá passando por um processo de gentrificação. Então a gente tá tendo modificações ali naquele bairro, de pessoas ricas chegando e causando transformações, em como se dá a estrutura daquele bairro. Todas as personagens aqui são personagens negras, e eu acho que isso traz um diferencial enorme para essa releitura. A gente tem as diferenças entre classes sociais também ali presentes, tem toda uma questão de ancestralidade que está envolvendo os personagens, e ele mesmo tendo todas essas questões que são muito próprias dessa obra, não perde também a conexão com Orgulho e Preconceito. Então a gente consegue enxergar o original da Jane Austen aqui nesta obra, e ele também não perde a cara de um livro jovem adulto. Os personagens estão passando também por situações que são muito típicas desta fase da vida. Foi uma leitura muito gostosa, foi uma das leituras de Orgulho e Preconceito mais bonitas que eu já li, por conta dessa questão da ancestralidade. Então é uma leitura que eu recomendo demais pra vocês. Um dos livros mais eletrizantes que eu li até o momento neste ano foi Jantar Secreto, do Rafael Montes, que traz um grupo de amigos que divide apartamento no Rio de Janeiro, e por conta de uma situação um tanto quanto complicada financeira, eles se veem na posição de oferecerem jantares para desconhecidos, com o diferencial de que eles oferecem jantares
com carne humana. Apesar do livro ter todos esses momentos de horror que são bem característicos aqui de um livro de terror mesmo, situações que são tensas, passagens pesadas, eu amei a construção dos personagens, né? Mais do que tudo, amei como se dá a narrativa do livro. Eu acho que o narrador aqui, que é o narrador protagonista, ele consegue ter aquele tom manipulador e convincente de contar uma história que é tão absurda, mas que faz soar pra gente como se ela fosse possível, como se houvesse ali uma razão naquilo, a ponto de você virar e falar, não, eu entendo por que você tomou essa atitude, mesmo que seja uma atitude absurda. Eu acho que foi por causa desse grau de convencimento, por esse tom narrativo que eu tanto amei a leitura. Eu amei as críticas que o Rafael Montes insere aqui, como ele traz um retrato social que de certa forma é do Rio de Janeiro, por a história se passar ali, mas que não se restringe ali. Então a gente tá falando de um retrato social do Brasil de um modo geral. Então eu acho que o autor foi muito feliz em mesclar essas características da narrativa que são tão envolventes numa construção tão boa de personagens, com os temas abordados e também com o próprio horror e impacto que a história em si causa. Outro thriller que também entrou pra minha lista de favoritos foi o Viva para Contar, da Lisa Gardner, que é um thriller policial que ele vai trazer a história pela perspectiva de 3 diferentes mulheres. Uma delas é a detetive Didi Warren, então, que é a detetive que dá nome à série, né? Todos os livros dessa série são protagonizados por essa detetive, com casos investigados por ela, mas os casos em cada um dos livros são separados, por isso você pode ler os livros fora de ordem, você pode ler esse aqui sem ler nenhum dos outros da série. As outras 2 mulheres que protagonizam essa história, uma delas foi a única sobrevivente de uma chacina familiar no qual o pai matou todos os membros da família e se matou depois. E hoje essa mulher trabalha como enfermeira numa instituição psiquiátrica para crianças. E a outra é a mãe de um garoto que sofre transtornos mentais, e a gente vai acompanhando as dificuldades desta mãe e também da criança por conta da doença pelo qual ele é acometido. O que eu mais gostei do livro não foi só essa questão policial de como o caso é desenvolvido, mas a temática central que é tratada aqui, que é justamente a dos transtornos mentais em crianças, mostrando o quanto essa área ainda carece de estudo, o quanto tem muito pouco a ser feito e oferecido para as crianças, dificuldades dos pais em lidarem com tudo isso. Então também é um livro muito forte, com passagens bastante impactantes, mas que tem uma escrita assim extremamente envolvente e que a autora trabalhou com bastante sensibilidade essa temática. O livro ele cumpre muito bem tanto esse papel de trabalhar essa temática, como cumpre bem o papel de thriller policial, resolvendo o caso de assassinato. Aproveitei então que a série de Little Fires Everywhere saiu na Amazon Prime para poder fazer a leitura de Pequenos Incêndios por Toda Parte, que é o livro então que deu origem à série, e também foi uma leitura que eu amei. Aqui a gente vai ter a história de uma cidadezinha pequena, extremamente conservadora, e que é a chegada de uma mãe com uma filha, a Mia, né, e a Pearl. A Mia é uma artista e ela e a filha têm uma vida completamente fora do convencional, elas sempre estão mudando de cidade, estão sempre viajando, e a chegada delas nessa cidade vai abalar as estruturas de lá, principalmente porque elas não se encaixam nesse modo de vida que a cidade sustenta. O livro ele me surpreendeu principalmente por conta da narrativa dele. Ele tem aquela narrativa que ela se desenvolve muito aos poucos, muito lentamente. Não é aquele livro instigante, aquele livro que traz um acontecimento atrás do outro. Tudo, na verdade, te dá aquela sensação de que nada tá acontecendo, de que as coisas são ali triviais. Só que, na realidade, toda essa trivialidade, toda essa aparente superficialidade esconde as tensões por debaixo da narrativa, exatamente também porque as personagens sustentam essa aparência de superficialidade, e tudo aquilo que vai ficando por debaixo dos panos chega um momento que explode, como exatamente pequenos incêndios por toda parte, como se a gente fosse tendo pequenos focos de incêndio iniciais até tudo aquilo virar uma grande chama. A temática central desse livro é a maternidade. A gente tem a diferença das relações aqui de mães com seus filhos, e como os filhos também encaram as mães. A gente tem também situações e personagens que são descritas pelo narrador com uma certa objetividade, justamente porque o intuito é demonstrar que não existe ali um certo ou um errado, são situações que estão muito sujeitas a uma mudança de perspectiva dependendo de como você olha. E eu gostei muito dessa habilidade narrativa da autora e principalmente do impacto que o livro trouxe pra mim assim que ele acabou. Também não poderia faltar nessa lista Amores Verdadeiros, da Taylor J. Kingsreid. Eu sou apaixonada pela escrita dessa autora, já não é novidade pra ninguém. Embora esse não tenha se transformado num dos meus favoritos da autora, ainda assim foi uma leitura que eu devorei, um livro que eu não conseguia parar de ler, justamente porque ela tem essa escrita que é extremamente fluida, que trabalha muito bem as emoções da protagonista e que faz com que a gente se identifique e se comunique com ela muito rapidamente.
A gente tá falando de uma personagem que foi casada com o grande amor da adolescência dela, que eles eram o grande amor da vida um do outro, até que ele foi dado como morto após um acidente com um helicóptero. Ela passou por todo o processo de luto complicado. Quando ela conseguiu se libertar disso tudo, conseguiu noivar novamente, se apaixonar de novo, o marido dela, na verdade, não estava morto e a comunica que está voltando pra casa. Então a gente entra, né, completamente nessas emoções da personagem, dela ter que se situar nessa nova vida, dela entender as emoções com as quais ela tá trabalhando. E eu acho que o que eu mais gostei desse livro foi principalmente a temática que a autora trabalhou, né, de questionar essa coisa de a gente só tem realmente um amor verdadeiro, você amar uma pessoa exclui você amar outra. Eu gostei dessa perspectiva que ela deu e principalmente dessa carga emocional que o livro carrega. Também vale a pena citar, que eu também não poderia deixar de fora, o Evidence of the Affair, que é uma novela também da Taylor J. Kingsreid, que ela é toda escrita em formato de trocas de cartas, que vai trazer a história de dois personagens, né, que se descobrem traídos, então que os cônjuges de cada um deles, né, estão tendo um caso, e eles ali, como os cônjuges traídos, começam a conversar pra tentar também, né, lidar com essa dor, com essa questão da traição. É um livro que se passa na década de 1960 nos Estados Unidos, então também tem essa característica histórica. Também é muito sensível por lidar com as emoções dos personagens e como eles vão lidar cada um com essa situação, porque as coisas vão ter resoluções diferentes aí pra cada um dos lados. E pra variar, eu adorei de como a Taylor J. Kingsreid foi sensível ao lidar com tudo isso e também as temáticas que ela foi inserindo ao longo da leitura. Um livro que me pegou bastante de surpresa foi Invisível, da Amy Oliveira. E eu digo que me pegou de surpresa não porque eu não esperasse gostar do livro, mas porque eu imaginava que ele era um livro jovem adulto e na verdade não, ele não é um livro jovem adulto. Aqui a gente tem a história da Karina, que é uma jovem que estuda em um internato para garotas e ela tem a habilidade de ser invisível. É aquela pessoa que nunca ninguém repara, então ela se aproveita disso para poder dar umas escapadas ali. Numa dessas escapadas, ela quase é atropelada pelo Pedro, que é um garoto ali da alta sociedade do Rio de Janeiro, e esse encontro causa alterações nas vidas dos dois. Um elemento importante desse livro é que ele tem a sua carga histórica, então ele se passa aí entre os anos 1970, 1980, não tem exatamente uma data marcada, mas a gente tem a representação desse momento e isso é muito importante na história por conta das situações aqui, de como elas afetam cada uma delas, a carga que isso tem para as personagens e o porquê que elas agem como elas agem. Foi um livro que eu quis demais abraçar a protagonista, então a Aimee trabalhou muito bem essa questão dela ser tão invisível, de como isso faz com que ela seja uma personagem assim tão cheia de inseguranças, como isso afeta cada uma das decisões que ela toma. O livro é focado principalmente no romance que vai ser desenvolvido entre ela e o Pedro, como esse romance é principalmente afetado por essas situações sociais nas quais eles estão inseridos e por conta de todas as inseguranças que ela tem. É um livro extremamente sensível, foi um livro que me doeu assim a cada página por causa dessas emoções da Karina, que me levou às lágrimas e que eu amei como ela trabalhou o casal e como ela trabalhou aqui também todo o processo de amadurecimento da personagem. E por fim, pra fechar essa lista, Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que eu estava louca pra fazer a leitura e não me decepcionei em nada. O livro tem uma característica também histórica, que ele vai se passar nos anos 1950 nos Estados Unidos e ele vai ficar alternando o momento narrativo dele com também outro momento ali no final da década de 1960. Então a gente vai e volta no tempo. Nesse momento presente, né, que seria o final da década de 1960, a gente tem um assassinato de um homem daquela região onde a história se passa e a gente vai voltando no tempo para entender tudo o que aconteceu até chegar àquele ponto. E a gente acompanha a história de uma protagonista aqui que foi abandonada por toda a família, cresceu sozinha num pântano, num brejo ali naquela cidade, carrega com ela todo o estigma do preconceito por ser esta garota do brejo, essa garota que todo mundo despreza, e carrega dentro dela todas as marcas da rejeição, do abandono e como esses sentimentos vão afetar toda a vida dela a partir dali. Ele é um livro também extremamente sensível por lidar com essas dores da personagem, sofri com ela o livro inteiro por conta de tudo aquilo que ela passa, que ela é obrigada a viver. Ao mesmo tempo que a autora trabalha tudo isso com uma sensibilidade muito grande, é lindo ver como ela mescla tudo isso, as características naturais, a paisagem, ao cenário no qual a história se desenvolve. A autora é bióloga e ela coloca todas essas marcas dela ali nesse cenário muito complexo. Tem uma ligação muito grande da protagonista com a natureza e a gente pode até ver também esse cenário da natureza como uma metáfora da própria protagonista. Ela apresenta então aquilo que talvez seja visto como feio,
feio, como lixo, com um outro olhar. Mostra que existe muito mais daquilo do que a gente enxerga superficialmente. Eu amei então como a autora trabalhou essa ligação, né, de personagem com cenário e de como ela foi sensível em desenvolver a história. Ao mesmo tempo também a história em si é muito bem construída, que também vai trazer temas importantes, falando então dessa questão das dificuldades das relações familiares, esses traumas que vão ser carregados. Ela coloca a questão do racismo também, porque a gente tá falando desse momento de segregação muito grande nos Estados Unidos, e personagens que são muito importantes aqui pra ajudar a protagonista são personagens negros, e eles estão, né, às margens da sociedade, assim como a protagonista, embora ela seja branca. E a linguagem que a autora utiliza é uma linguagem linda. A narrativa dela é muito bonita de se ler. Contem pra mim aqui nos comentários quais foram as melhores leituras desse primeiro semestre que vocês fizeram, dos livros que eu li, quais vocês já leram e têm interesse em fazer leitura, o que vocês acharam de cada um deles. Gostou desse vídeo? Deixa então sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você ainda não tá inscrito aqui, então aproveita, se inscreve, seja bem-vindo e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Tem promoção também rolando aqui esse mês, então não deixe de participar. E me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.